Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Hoje o segundo jogo das quartas de final acontece entre Holanda e Argentina, Argentina e Holanda, e a gente vai fazer uma análise sobre esse confronto, tá? A gente já fez uma análise anterior, né? Você pode ver no primeiro vídeo, entre Brasil e Croácia, então o jogo do meio-dia, né? E agora a gente vai fazer sobre o jogo das 4 horas da tarde entre Holanda e Argentina. Então, por favor, assistam os dois vídeos e a gente vai aprofundando cada um deles ao longo dessa história da Copa do Mundo que a gente vem construindo e reconstruindo aqui no canal, beleza? Então, antes da gente ir para a vinheta e voltar com mais Argentina e mais Holanda, por favor, deixa teu like, também um comentário aqui embaixo, sempre muito importante. Para além disso, compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente. Então, grupo da família, grupo do futebol, compartilha com o máximo possível, tá? Isso ajuda demais a gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, a gente vai para a vinheta e na volta mais Holanda, mais Argentina, mais Copa do Mundo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e aqui a gente já está com aquela análise que a gente sempre faz e é importante a gente ressaltar, né? A gente falou isso na fase de oitavas, né? Quando a gente pegou os dados da fase de grupos para tentar entender como seriam os jogos das quartas de final, das oitavas de final, perdão. E aí eu acho que é necessário a gente fazer aquele ponto que a gente falou ao longo dos jogos das oitavas também para as quartas. A característica da competição ela vai modificando ao longo da competição. O que isso quer dizer? Quando a gente for olhar essas equipes, né, e as demandas de jogo vão modificar de acordo com a fase da competição. Então, quando a gente estiver olhando para o jogo, ficar muito tempo em posse da bola podia ser muito legal na primeira fase, e de fato era. Mas pode ser que não seja tão legal ou tão bom numa fase eliminatória. Finalizar muito na fase de grupos, sem converter tanto, pode ser prejudicial. Mas, estando as melhores equipes, a tendência agora é que o aproveitamento na finalização aumente. Então você tenha talvez menos finalizações do que todos os jogos da fase de grupos, mas você tenha um melhor aproveitamento. E o que isso vai acarretar na análise, né? Olhando esse cenário de análise? Primeiro, você tem algumas variáveis que mantêm a sua importância, né? Mantém seu grau de importância. Então, converter chute em gol é importante, independente da fase da Copa do Mundo. Esse talvez seja o critério mais importante da gente observar. O quanto eu consigo converter as minhas finalizações em gols. Obviamente, a gente vai ter um cenário que a gente acabou de destacar de modificação. Então, percebam como já ocorre com 8 jogos um aumento da importância dos chutes de dentro e fora da área. Por quê? Porque você associando as melhores equipes, você tendo as 16 melhores equipes, há uma tendência de aproveitamento melhor dessa finalização. Então, tendo essa tendência de aproveitamento, finalizar passa a ser muito positivo. Você excluiu aquelas 16 equipes que finalizavam mal. E agora, com 16 equipes que finalizam bem, você vai ter um melhor aproveitamento. Para além disso, a gente tinha um alto grau de importância de passe para chute, né? E ainda tem esse grau de importância altíssimo aqui, mas por que você tem uma queda nesse grau? Muito associada à queda desse daqui, né? Ficar muito tempo em posse da bola, que era muito positivo, já começa a diminuir a sua importância ao longo da competição. Por que começa a diminuir sua importância? Porque a grande sacada vai estar em gerar as finalizações, e aqui passe para chute dá esse indicativo de ser o que tem desses 4 aqui o maior valor, né? E, é claro, aumentando esse valor, eu tenho esse valor aqui mantido. Ou seja, o grau de importância principal é chute em gol, né? Você ter esse processo de conversão, tá? Para as outras análises, a gente teve um aumento aqui na questão do bloquear o chute do adversário, então você ser capaz de evitar que a finalização chegue a gol, e uma melhora nessa recuperação em relação às ações, ou seja, eu colocar meu adversário fazendo poucas ações quando ele está em posse da bola. Iago, onde a gente pode ver isso no jogo? Tanto no jogo do Brasil quanto no jogo de Portugal, mas principalmente no jogo de Portugal,
percebam como as equipes adversárias fazem poucas ações até Portugal ou Brasil recuperar a bola. E aí perceba que não são equipes que vão ficar muito em posse da bola. Elas vão procurar ações mais rápidas. Mas elas ainda trocam mais passes do que o adversário, mas já trocam já próximo do gol do adversário, porque elas permitem que o adversário faça poucas ações em posse da bola. Isso na fase de grupos acaba valendo menos, né? Mas ela começa a ter um grau melhor de importância nas fases eliminatórias, tá? Uma tendência que isso já vem apontando aqui, tá? Então esse cenário que a gente está vendo modifica também a análise que a gente vai fazer das equipes, isso é natural, porque se a gente olhou para um grupo onde passe era muito importante, fica com a posse já diminuiu a importância. Então na hora da gente observar este gráfico aqui, a gente já começa a identificar o que é mais ou menos importante, tá? E aí vamos para a análise de Holanda e Argentina, ou começando pela parte de passe. Eu gosto de começar pelas ações que mais ocorrem, tá? É uma questão minha, pessoal, de explicar. E vemos a Argentina com mais posse de bola do que a Holanda ao longo da competição, tá? Lembrando, ao longo dessa competição, principalmente na fase eliminatória, há uma tendência que passe deixa de ser muito importante e passa a ser a conversão de chute em gol, tá? Então, ficar muito tempo em posse da bola, o que parece uma vantagem, se isso não se converter rapidamente em gol, vai ser uma desvantagem. A gente viu isso no caso da Espanha, tá? Precisa ficar em posse de bola? Pode ficar, uma estratégia de jogo e não tem nada de errado em tê-la, mas precisa converter isso em finalizações e isso em gol. Então, a equipe da Argentina fica mais tempo em posse da bola, tem uma taxa de conversão de passe para chute muito próxima da equipe da Holanda, né? E finaliza mais do que a equipe da Holanda. Tá? Então, esses pontos a Argentina leva em vantagem. A gente vai ver uma Argentina, se ficar nesse cenário, com mais posse da bola. Se a Holanda jogar mais próximo do que jogou contra os Estados Unidos, é uma Holanda que vai aproveitar o contra-ataque. E onde isso vai acarretar, onde isso vai estar possível da gente observar uma equipe reagindo em relação à outra. Nas ações, principalmente de defesa em relação ao chute. Então, a Holanda evita muito bem os chutes que vão a gol, né, do adversário, né? O goleiro tem feito uma boa Copa do Mundo. A Holanda evita muito bem e a Holanda converte muito bem. Então, ela finaliza menos, mas converte muito mais do que a Argentina. E esse ponto é importante. Se a gente está olhando esse gráfico, qual que é a tendência? Se a Argentina não conseguir converter alguns gols, a Holanda converte. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Holanda e Estados Unidos. Estados Unidos em posse da bola, Estados Unidos trocando passes, Estados Unidos chegando muitas vezes numa zona de ataque, até um pouco mais perigoso, mas ainda sem conseguir finalizar a gol e converter. Quando a Holanda teve esse espaço de contra-ataque, a Holanda converteu muito bem. Onde eu acho que esse confronto vai ser mais pegado do que Holanda e Estados Unidos, eu acho que ele vai ser mais pegado, principalmente por conta desse fator aqui. A recuperação da Argentina é muito alta. A recuperação da Argentina é muito alta. Onde que essa recuperação é muito alta? Está muito relacionado à forma como vai bloquear as ações, principalmente ações de chute, e, é claro, as ações de interceptação e desarme em relação às ações do adversário. Então, a Argentina faz com que o adversário fique pouco tempo. Ela pressiona muito rápido e recupera a bola. Eu não acredito que contra a Holanda essas ações serão tão bem executadas, tá? Porque o adversário é muito mais difícil do que o que a Argentina já teve ao longo dessa Copa. Tá? É natural, isso vai acontecer com o Brasil, com a Argentina, com a Holanda. Agora vai afunilando e vão ficando as melhores equipes do mundo. E esses encontros entre as melhores equipes do mundo vão ser mais apertados do que os demais fases. Tá? Então, se eu tivesse que apontar um favorito ou algo do tipo, quem seria? Seria a Holanda. Dentro desse confronto, a gente está olhando para uma Holanda mais equilibrada para os principais dados do jogo, tá? Para as principais demandas. Iago, isso quer dizer que vai dar a Holanda e é certeza que você vai cravar? Não. Isso quer dizer que, olhando o jogo, começando tudo igual, a Holanda tem um favoritismo. Tá? Assim como o Brasil tem um favoritismo em relação à Croácia, a gente falou isso no primeiro vídeo. Qual é o grande ponto? Onde vai estar esse ponto
de vantagem para a Argentina, onde que ela vai poder controlar o jogo, se ela fizer um gol logo de cara. Então, se ela consegue converter um primeiro gol logo de cara, ela muda o cenário do jogo. Então, você vai ver uma Holanda que tem como característica não ficar tanto com a posse da bola, né, que é essa parte, ter que ficar com a posse da bola para produzir as finalizações. Então, você modifica o cenário do jogo e aí você modifica as demandas e modifica o comportamento. E aí é nesse ponto que eu acho que a Argentina pode levar uma vantagem em relação à Holanda, tá? Mas de ponto de partida, a Holanda leva uma vantagem em relação à Argentina, tá bom? E aí, é claro, a gente vai para os destaques, a gente já está acostumado já a fazer essa ida para os destaques, e é óbvio, a Argentina não tem outro destaque que não esse que está na tela de vocês aí, né? O destaque da Argentina, é claro, é Lionel Messi, né? Um jogador fantástico, absolutamente fantástico. Obviamente não sou eu falando, né? É o histórico dele. Mas um jogador que tem feito nessa Copa do Mundo uma Copa do Mundo muito boa. Muito boa. Muito boa em que sentido? Ele participa muito da fase ofensiva. Na fase defensiva ele já não participa tanto, até por característica. Então, assim, é natural da idade, natural do estilo de jogo dele, né? Então há outros que vão suprir essa falta participando mais vezes da ação, né? Então você vai ter na fase defensiva, por exemplo, o Julián Álvares, que entrou muito bem na Argentina, suprindo essa função do Messi, né? O Lautaro era um jogador que não voltava tanto e o Messi acabava ficando sobrecarregado. Com o Julián Álvares, o Julián volta mais vezes para ter essa ação, e tendo essa ação de recuperação da bola ou de participar de uma primeira pressão ali, ele facilita as ações do Messi também, né? Então a Argentina que ficou melhor organizada tanto com o Julián Álvares quanto, por exemplo, também com a presença do Enzo, né? Do Enzo Fernandes no meio campo da Argentina, no meio campo do Benfica, tem jogado muito bem, e aí vai encaixando melhor, né? Esses cenários vão encaixando melhor quando a gente for observar as ações do Messi. Você tem todo um sistema voltado para ele, com toda a razão do mundo, né? O Messi é um jogador genial e é nele, obviamente, que você vai apostar. E, óbvio, pela discrepância dele em relação aos demais companheiros, todo mundo corre por ele. Então é uma seleção da Argentina muito bem organizada nesse sentido, que cresceu ao longo da competição. Então a gente teve um primeiro jogo muito difícil contra a Arábia Saudita e depois um cenário mais favorável. A Argentina foi se acertando ao longo da Copa, principalmente com a entrada do Enzo Fernandes e também do Julián Álvares, mas também a gente pode colocar também um acerto na zaga, né, no setor defensivo da Argentina, e a partir disso você vai potencializando, você vai aumentando o potencial das ações do Messi, porque ele vai ter com quem dialogar, né? E é claro, a gente fica no entendimento, né, do que pode ser feito com o Di Maria. A gente não sabe o que aconteceu, se é grau de lesão, se era só um descanso mesmo, mas é provável que o Di Maria tenha essa questão de poder retornar, e aí podendo retornar é mais um jogador, nossa senhora, que passe, é mais um jogador que atua e auxilia o Messi muito bem. E o Depou também é um outro jogador, esse fez o gol agora há pouco, né, na imagem, é um outro jogador que tem jogado muita bola nessa Copa do Mundo. Primeiro jogo muito fraco, mas aí também quase toda a Argentina, tirando o Messi, fez um jogo muito fraco. E depois você tem assim um grande jogador que dá um equilíbrio muito grande para o meio campo da Argentina. Então a gente pode ficar atento a isso. Se da Argentina tem o Lionel Messi como destaque, vamos olhar também um destaque da seleção da Holanda, né? E a gente pode colocar este rapaz que está na tela de vocês, o Memphis Depay, né? O Memphis é um jogador muito importante para essa seleção, né? Ele ali na dupla de ataque com Gakpo, eu sempre sou ruim de pronúncia de nome de jogador internacional, tá? Mas os dois no ataque melhoraram muito a equipe da Holanda, né? O Memphis não participou dos primeiros jogos, ou participou em poucos minutos, né? Do segundo jogo, se não me falha a memória, e já melhora muito a qualidade da seleção da Holanda, né? Ele é um jogador muito decisivo para essa equipe.
é uma equipe que precisa muito dessa velocidade, é uma equipe que precisa muito de um grau alto de movimentação. Então, tanto ele, quanto o Gakpo, quanto, por exemplo, o Dumfries na direita, você precisa desses jogadores. Se você vai jogar através da exploração, através assim, com mais frequência, pela exploração de espaços nas laterais e nos espaços vazios que vão ser criados, você precisa desse meio campo que encontre essas linhas de passe, e aí o De Jong é um jogador que está acostumado a fazer isso, mas você precisa desses jogadores de velocidade, você precisa desses jogadores para um contra um. E na minha visão, né, olhando os jogos da Copa do Mundo, a Holanda tem isso muito bem, a Argentina tem menos isso, se a gente comparar, tem o Messi, e se tiver o Di Maria já começa a melhorar muito essa situação, mas esses jogadores mais rápidos, como o Depay, como o Gakpo, como o Dumfries, você vai ter isso no Brasil, com o Vinícius Júnior, Rafinha, Antony e outros, né, o próprio Neymar, obviamente, a depender das condições físicas, e também você vai ter isso em Portugal, e aí talvez ali com a entrada do Rafael Leão, se caso ele passe a entrar, né, formando ali um trio de ataque com o Gonçalo e com o João Félix, né, dando ali uma possibilidade de trio de ataque. Então você tem ali uma velocidade muito grande, você tem na Holanda uma velocidade muito grande, você tem no Brasil uma velocidade muito grande. Então esses jogadores fazem um diferencial muito grande para a equipe que atuam. E tanto o Depay quanto o Gakpo quanto o Dumfries tendem a ser destaques nesse confronto, principalmente no confronto muito difícil nesse 1 contra 1. A equipe da Argentina é uma equipe que é muito combativa nesse 1 contra 1 na hora da recuperação. Então vai ser interessante ver a possibilidade de criatividade desses jogadores para gerar esse desequilíbrio entre eles ali nessa situação de embate entre a tentativa do desarme da Argentina e drible da equipe da Holanda. Então são situações que a gente pode observar que vão ser importantes. E um último destaque antes de a gente fechar o vídeo, tenha um olhar muito grande na atuação do Rodrigo de Paul, tá? Nesses confrontos que a gente está falando, talvez ali agora do meio campo seja o cara que vai atuar mais defensivamente, o cara que dê mais combates, tá? Participe de forma mais efetiva da recuperação da posse da bola por parte da Argentina. Então, nessas movimentações que vão acontecer, ele vai ser um cara muito importante, porque ele é o cara que pode gerar ou pelo menos uma igualdade numérica nos confrontos, ou até mesmo algum nível de superioridade. Essa equipe da Holanda cria muita superioridade numérica, então esse jogador mais de defesa, de fato, vai ser muito importante para essa equipe, para dar um equilíbrio, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo do segundo jogo de quartas de final da Copa do Mundo. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço para vocês de novo, like no vídeo, comentário aqui embaixo, também compartilha com o máximo de gente possível e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NSSoccer. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu! Até a próxima!